Boa noite, meu irmão, meu querido amigo. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida e todos os seus amados, todos aqueles que te cercam. Deus abençoe você. Estamos aqui mais uma vez, então, para o nosso programa de todas as segundas-feiras, Os Homens do Caminho, da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Eu quero agradecer a Deus sempre pela sua vida, pela sua participação, especialmente quando você faz aqueles comentários, né? Agradecer mesmo a você pela tua vida e também porque você tem sempre apoiado esse ministério e eu glorifico a Deus. Estamos fazendo isso todas as segundas-feiras no intuito de também podermos levar a palavra. Há muitas outras pessoas que fazem. Não queremos ser apenas mais um, mas queremos também fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E o que eu digo sempre é que a palavra de Deus é que faz a grande diferença na vida das pessoas. E somos, então, apenas instrumentos de Deus para também cooperarmos nessa grande obra do Senhor. Tá bom? Eu agradeço a você e já peço, então, algumas coisas que são importantes, sempre peço de praxe, é que você deixe o seu curtir, que você se inscreva no canal, que você peça as notificações ali nesse ponto, que também você compartilhe este vídeo e também deixe o seu comentário, tá bom? Bem rapidinho, quero aí pedir essas coisas a você, também agradecer a sua presença aqui no nosso vídeo. Eu quero falar um pouco hoje sobre algo que tem muito a ver com aquilo que nós temos trabalhado, né? Paulo advertiu ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, para que ele reavivasse o dom de Deus que havia na vida dele, da qual o próprio apóstolo Paulo o abençoou, impondo-lhes as mãos sobre ele e dando a ele a confirmação do que Deus já tinha feito, chamado este moço para uma grande obra. E que também nós estamos trabalhando este ano com um tema que é olhando firmemente para Jesus. Sobre estas coisas, nós precisamos então compreender o que Deus sempre deseja para a nossa vida, o que o coração de Deus quer para nós, o que agrada o coração do Senhor na nossa vida. Eu separei um texto aqui que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 10 até o 12, e do versículo 16 ao 17. Preste atenção. Se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. Depois eu peço até para você que você leia este capítulo todo, que você leia as cartas de Pedro e medite nessa mensagem. O apóstolo Pedro tem palavras muito importantes para a igreja, para nós hoje. Não ficou no passado, mas é para hoje, é para agora. E eu gostaria então de compartilhar um pouco sobre este pensamento, algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Versículo 16 e 17, então, diz o seguinte: Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi concedida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Glória a Deus pela sua palavra, pela palavra do Senhor. Como é importante nós observarmos o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quanta coisa preciosa e quanta informação maravilhosa nós temos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E eu queria fazer, para começar esta meditação, eu quero fazer uma pergunta para você.
E esta pergunta eu também dirijo a mim mesmo. Como você está conduzindo a sua vida? Como você está conduzindo a sua própria vida? Como Deus deseja que nós, eu e você, como seus filhos e servos, caminhem nesta vida? Exatamente porque, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo difícil. Não é novidade para ninguém, estamos num mundo difícil. O pecado se alastra neste mundo de uma maneira absurda. É só você olhar 10 minutos para um telejornal, para um jornal, uma revista qualquer meio de informação, você vai observar isso. Estamos vivendo num mundo difícil. Difícil de criar filhos, difícil de vivermos o nosso casamento, difícil o nosso trabalho, difícil as relações humanas, difícil em todas as formas. E espiritualmente muito mais difícil. Porque ser cristão nesses tempos, e ser cristão em todo o tempo, né, nunca foi diferente, mas agora que a volta de Jesus está bem próxima, o cerco sobre Satanás está como que se fechando e ele quer arrebanhar muito mais pessoas para o inferno. E nós temos então, meus irmãos, um grande privilégio que está em nós, pois a palavra de Deus nos chama de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas e tão somente para nos salvar da condenação eterna. Não foi algo bonitinho que Jesus fez e um bom exemplo de... Não. Ele fez com um grande propósito. O primeiro foi nos salvar, nos resgatar do pecado e depois, então, ele nos torna herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O próprio apóstolo Pedro, numa das suas cartas, ele disse que nos denominou como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamarmos as suas virtudes. Que grande palavra é essa, que grande promessa e que grande maravilha Deus colocou em nossas mãos. De sermos então chamados filhos de Deus, seus amigos, Jesus nos disse isso, somos seus amigos. Somos também herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nós temos em nós não somente este privilégio, mas também temos uma grande comissão. Ou seja, estamos comissionados diante de Deus. Esta missão dada por Jesus, agora ela é nossa. Jesus nos enviou para isso. Esta comissão dada pelo Senhor Jesus, ele nos concedeu então uma santa vocação. Por isso, o título desta mensagem, desta palavra de hoje é Nossa Vocação em Cristo. E eu preciso que você hoje entenda e que nós possamos entender juntos algumas coisas importantíssimas, que nós devemos saber e ter consciência, né? Temos essa consciência bem firmada em nossa mente, no nosso coração, daquilo que nós devemos fazer diante de Deus, daquilo que o Senhor espera de nós, daquilo que Deus deseja para nós, e na maneira que nós devemos conduzirmos-nos a nós mesmos neste mundo. E ensinar a outros também, aqueles que estão conosco, nossos familiares, nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, seja aquele que trabalha conosco, seja aquele que estuda conosco, seja aquele com quem nós nos relacionamos todos os dias. Aqueles com quem nós temos oportunidade de dirigir uma palavra e ensiná-los aquilo que Deus deseja para cada um de nós. 4 coisinhas importantes. A primeira delas, no versículo 10, o apóstolo Pedro nos exorta a procurar fazer cada vez mais firme esta vocação e eleição no Senhor. Ele não somente nos vocacionou, mas ele nos elegeu no Senhor. Isso é importante. Nós temos sim uma grande responsabilidade diante de Deus e diante deste mundo. E por esta obediência que nós temos, a palavra do Senhor nos agracia com esta promessa de Deus.
nunca, jamais tropeçareis. Meus irmãos, meus amigos, quantas pessoas você está vendo nesta vida que tem tropeçado e tropeçado em si mesmo, nos seus erros, nas suas atitudes erradas, nas suas ações, nas suas reações, e tem destruído as suas próprias vidas. A palavra de Deus aqui nos diz que nós, se nós mantemos esta vocação, esta eleição em Deus, em Cristo Jesus, vivendo nesta obediência, nós nunca, jamais tropeçaremos. Esta é uma grande promessa de Deus para a nossa vida. Em segundo lugar, no versículo 11, o apóstolo Pedro afirma a seguinte coisa: por esta razão, temos concedida por Deus a nossa ampla entrada no reino eterno, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Está garantido a nós. Nós não seremos salvos, nós já somos salvos. Nós já somos porque cremos neste nome poderoso que é o nome de Jesus. Nós cremos, nós o recebemos, nós absorvemos a vida de Cristo, Ele vive em nós, o seu Espírito habita em nosso corpo. E nós, nesta obediência do Senhor, nós temos ampla entrada no reino eterno, juntamente com Cristo. Pense nisso. Pense nesta mensagem, nesta palavra. Medita sobre isso, meu querido amigo, meu querido irmão. Em terceiro lugar, olha só que coisa importante, impressionante isto. Já partindo para os versículos 16 e 17. Ele diz assim que este poder e esta mensagem e esta ordem de Deus, elas não vieram da mente ou da cabeça de homem algum. Não é algo inventado, não é algo produzido pelo homem, que muitas vezes seguem fábulas astuciosamente compostas. Mas nós recebemos isso do Senhor da glória e do nosso majestoso Senhor Jesus Cristo. Meu querido amigo, meu querido irmão, preste atenção na sua própria vida, como você está conduzindo a sua vida. Como Deus deseja colocar sobre você a sua própria glória, a sua honra, a honra do Senhor sobre você, sobre os seus ombros, a unção de Deus sobre a sua cabeça, as bênçãos de Deus e as benesses de Deus sobre sua vida, todos os dias e na eternidade, para sempre, para sempre, para sempre, para todo sempre, sem fim. Esta é a glória de Deus que nós recebemos, quando então o recebemos em obediência. E em quarto e último lugar, Jesus recebeu do Pai esta honra, esta magnífica glória, e este tão esperado Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir, ele recebeu do Senhor esta grande expressão: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que significa isso para nós? Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós recebemos esta grande comissão do Senhor Jesus, esta honra e esta glória de Deus, esta palavra que veio da boca de Deus Pai, ela também é dirigida a nós. Porque Jesus compartilha isso conosco. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele compartilha isso com seus filhos, a sua glória, a sua honra e o seu poder. Nós somos chamados não por uma denominação humana, falha e às vezes injusta, mas nós somos aqueles a quem herdaremos todas as coisas em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra com você. Como você está lidando com esta vocação de Deus em Cristo Jesus? Nós vamos ouvir agora então um louvor, uma música linda, maravilhosa, como sempre fazemos. E depois nós voltaremos então para encerrar este tempo de hoje e orarmos ao Senhor para começarmos a nossa semana.
Deus abençoe seu coração, que esta palavra fique aí bem gravada na sua vida, em nome de Jesus. Já voltamos. Ouça este louvor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Muito bem, meu amigo, meu querido amigo. Que bênção, que louvor maravilhoso. Glória a Deus, e eu fico sempre feliz em ouvir os louvores do Senhor e cantá-los e poder adorar ao Senhor com as músicas, com coisas tão maravilhosas e compostas de uma maneira tão inspirada por Deus. Eu gostaria de encerrar este nosso programa de hoje com uma oração, desejando aí a você todas as bênçãos de Deus e dizer para você que eu tenho sempre orado por sua vida, tenho colocado você diante do trono de Deus, pedido ao Senhor que abençoe seus passos, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe a todos que estão aí ao seu redor. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Se você estiver fazendo qualquer coisa que impeça isso, não feche o olho, principalmente se você estiver dirigindo. Mas vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer por este momento especial dos homens do caminho, onde nós podemos, Senhor Deus, ao ouvir a Tua palavra, receber uma porção das coisas que o Senhor tem para nós.
Nós sabemos, ó Deus, que muito mais, ó Deus, o Senhor tem para nós. O melhor do Senhor ainda está por vir, ó Deus. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender estas coisas, a entendê-las e a guardá-las, ó Pai, nesta unção do Senhor. Mas acima de tudo, ó Deus, que nós possamos tomar esta consciência da nossa vocação em Cristo Jesus, da nossa eleição em Cristo Jesus. E eu te peço isso, Senhor Deus, pedindo por este irmão, por este teu servo, por este homem do caminho, que o Senhor o abençoe e com ele toda a sua família, todos os seus amados, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada. Nós te pedimos isso, ó Deus, confiados neste nome precioso, o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Que você tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da graça de Deus. Segunda-feira que vem, nós estaremos mais uma vez aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Um forte abraço. Fique com Deus.